Adriana está prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida. Sem Pedro na sua defesa, tudo parece perdido. Mas uma nova saída pode mudar tudo. Só que no tribunal, uma presença inesperada promete abalar Adriana. E Pedro, diante de todos, vai acabar revelando algo que nem ele consegue mais esconder. O julgamento começa, e esse capítulo promete fortes emoções. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque aqui você acompanha tudo dessa história. No capítulo anterior, Pedro foi afastado do caso de Adriana. Adriana ficou sem chão ao receber a notícia, e Ademir mostrou que está disposto a tudo para afastar o filho dessa história. Agora, o julgamento finalmente vai começar. No escritório, Pedro está destruído. Anda de um lado para o outro, sem conseguir aceitar o afastamento. A raiva contra Ademir só aumenta. Kleber observa em silêncio, até decidir falar. Você ainda pode ajudar Adriana. Pedro para, confuso. Como? Kleber se aproxima e fala. Como testemunha de defesa. Pedro fica imóvel, processando. Kleber continua. Você conhece tudo. Acompanhou cada passo. Ninguém pode impedir isso. Pedro sente algo mudar. Uma esperança. Mas logo pergunta. E você? Vai assumir sozinho? Kleber o encara firme. Eu estou pronto. Pedro respira fundo. Pela primeira vez desde o afastamento, uma pequena esperança reaparece. E a primeira pessoa que precisa saber disso é Adriana. No presídio, Adriana está quieta, sentada, pensando em tudo o que aconteceu. Desde que soube que Pedro tinha sido afastado, ela não consegue pensar em outra coisa. Até ouvir que tem visita. Ela estranha, se levanta e quando chega, vê Pedro. Na mesma hora, se surpreende. Pedro, ele chega mais perto. Olha para ela, sério. Eu precisava vir. Adriana abaixa a cabeça. Achei que tinha acabado. Pedro segura nas mãos dela. Não acabou. Ela olha sem entender, e ele explica. Kleber vai assumir sua defesa, estar no julgamento, como testemunha. Adriana fica em silêncio por alguns segundos, tentando entender. Então você vai estar lá? Pedro confirma. Vou. Eu não vou te deixar sozinha nessa. Os olhos dela se enchem, mas agora de alívio. Eu achei que tinha perdido você nessa luta. Pedro responde. Ainda não. E naquele momento, Adriana volta a acreditar que ainda pode sair dali. Naquela noite, Pedro e Kleber revisam tudo. O clima é tenso, e Pedro não consegue parar quieto. Anda de um lado para o outro, nervoso, olhando o relógio o tempo todo, até parar. E se amanhã der errado? Kleber levanta os olhos. Não vai. Pedro rebate na hora. Como você pode ter tanta certeza? Kleber fecha a pasta, olha firme para ele. Porque se eu entrar pensando assim, já perdemos. Pedro respira pesado, passa a mão no rosto. Eu devia estar naquela defesa. Kleber se levanta, vai até ele. E vai estar, do seu jeito. Pedro abaixa a cabeça, mas continua inquieto. Kleber diz, confia em mim. Pedro olha para ele, por alguns segundos, e finalmente concorda, porque sabe, agora não tem outro caminho. Do outro lado, Adriana também tenta dormir, mas não consegue. O julgamento não sai da cabeça, e o medo do que pode acontecer amanhã só aumenta. O tribunal está cheio. O clima é pesado, carregado. Adriana entra escoltada, de cabeça baixa. As algemas nos pulsos fazem tudo parecer pior. Ela tenta manter a postura, mas o medo está ali. Assim que entra, começa a procurar alguém. Até encontrar Pedro, os olhos dos dois se cruzam e por alguns segundos, o resto da sala parece desaparecer. Pedro faz um leve sinal com a cabeça, como quem diz, calma, eu estou aqui. Aquilo basta. Adriana respira fundo. Do outro lado, Pilar observa tudo, de braços cruzados, o olhar frio, quase satisfeito. Ulisses se inclina. Hoje, ela cai. Pilar responde sem tirar os olhos de Adriana. E quando cair, tudo volta pra gente.
Ulisses engole seco, mas sorri. O juiz entra. Todos se levantam. E naquele instante, o julgamento começa. E Adriana sabe. Qualquer erro pode acabar com ela. O juiz começa a chamar as testemunhas, uma por uma. Tudo segue dentro do esperado. Kleber acompanha atento. Pedro observa cada detalhe. Adriana tenta se manter firme, até ouvir um nome. Tom. Na mesma hora, Adriana trava. Os olhos se arregalam. Kleber percebe, se inclina para perto. O que foi? Mas Adriana não responde. Fica olhando, paralisada. Tom entra devagar, sério, sem olhar para ninguém. Mas quando passa por Adriana, lança um olhar rápido, frio. Kleber percebe aquilo. Adriana, quem é esse homem? Ela engole seco, a voz sai baixa. Isso não vai ser bom. Kleber franze a testa, sem entender. Mas antes que Adriana explique, Tom já se posiciona para depor. E naquele instante, o julgamento acabou de ficar muito mais perigoso. Tom caminha até a frente. O tribunal inteiro observa. Adriana fica tensa. Assim que o vê, algo dentro dela pesa, porque conhece Tom. Sabe que ele é marido de Helenice e genro de Rosa. Mas não entende por que ele está ali. O juiz autoriza o início. O promotor começa. Senhor Tom, o senhor conhecia Arthur? Tom confirma. Sim, convivi com ele algumas vezes. O promotor continua. E conhecia a Adriana também? Tom olha rapidamente para Adriana, depois responde. Sim. O silêncio pesa. Adriana sente um desconforto estranho. Então, vem a pergunta. Como era a relação dela com o Arthur? Tom hesita por alguns segundos, como se escolhesse bem as palavras. E então, responde. Adriana sempre soube o que queria. Kleber levanta o olhar. Atento. Tom continua. Arthur era rico, tinha patrimônio, uma vida estável, e Adriana entrou na vida dele no momento certo. Adriana regala os olhos, sem acreditar. O promotor insiste. O senhor quer dizer que ela tinha interesse? Tom respira fundo e fala. Eu acho que sim. Pilar, Ulisses e Silvana reagem com olhares de satisfação. Pedro fecha os punhos, a raiva sobe. Kleber se levanta imediatamente. Objeção. O juiz olha, sustentada. Kleber se aproxima para o contra-interrogatório, o olhar firme. Senhor Tom, o senhor tem alguma prova do que acabou de afirmar? Tom hesita. Não. Kleber avança. Então isso é apenas sua opinião? Tom responde baixo. Sim. Kleber não recua. O senhor presenciou Adriana cometer algum crime contra Arthur? Tom responde. Não. Kleber encara. Então o senhor está aqui apenas para levantar suspeitas? Tom se cala. O silêncio pesa. Adriana observa tudo, o coração acelerado. Agora ela entende. Aquilo foi armado. Pedro percebe também. E ao olhar para Ademir, vê o rosto frio, sem reação. Como se já esperasse tudo aquilo. Mas agora, o clima no tribunal mudou. E a pressão sobre Adriana só aumentou. Chega a vez de Pedro. O tribunal silencia. Ele caminha até a frente. O olhar firme, mas o coração acelerado. O juiz autoriza. Pedro começa. Fala de Adriana. Do caráter dela. De tudo que viu. De tudo que viveu. Mas aos poucos, a emoção começa a aparecer. Adriana não seria capaz disso. A voz sai forte, segura, mas cheia de sentimento. O promotor percebe. O senhor parece emocionalmente envolvido. Pedro encara, sem fugir. Estou envolvido com a verdade. Mas a forma como olha para Adriana diz mais. Muito mais. Ela se emociona. As lágrimas descem. Porque naquele instante, Pedro deixou claro diante de todos. Ele não está lutando apenas por justiça. Está lutando por ela. E isso muda tudo. Pedro encontrou uma forma de continuar ao lado de Adriana. Mas a chegada de Tom ao julgamento trouxe novos perigos. E o depoimento de Pedro revelou sentimentos que já não podem mais ser escondidos. Agora, a grande pergunta é: será que esse depoimento de Tom vai afundar ainda mais Adriana?
Os próximos capítulos prometem fortes emoções.